A graça e a paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, este dia eu gostaria de trazer uma reflexão da Palavra de Deus, em especial para você que serve ao Senhor Jesus, que é um cristão, que tem a fé na pessoa de Cristo, o nosso Salvador. E para isso, querido, eu queria fazer uso da Palavra de Deus que se encontra em Joel capítulo 2, o versículo 13, em especial a parte A, que diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O fato, querido, é que todos nós cristãos, eu acredito que sejamos unânimes na seguinte questão: em que a igreja do Senhor, ela hoje se encontra em uma situação, espiritualmente falando, em que nós concordamos que talvez não seja o perfil de igreja que o Senhor Jesus deseja para cada um de nós. Porque, independente da nossa denominação, se nós olharmos para dentro de nós, para a nossa casa, para a nossa congregação, de uma forma geral, nós vamos ver coisas contrárias à palavra de Deus. Coisas que sabemos sem sombra de dúvida que Deus abomina, que entristece o Espírito Santo de Deus, o qual a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. E lógico, ciúme não no sentido de desconfiança, mas ciúme no sentido de zelo, de cuidado e de amor. O fato é, queridos, que vivemos um evangelho que não tem trazido, de uma forma geral, as pessoas aos pés do Senhor. Não tem trazido, ou melhor dizendo, não tem feito com que as pessoas reconheçam verdadeiramente que sejam pecadores, a princípio condenados a passar uma eternidade sem Deus. E é essa a missão principal da igreja aqui na Terra. Trazer as pessoas aos pés de Jesus. Trazer as pessoas ao momento de reflexão, ao qual elas entendam que são pecadores e que precisam de um Redentor, de um Salvador. Mas o que nós temos observado, queridos, quando olhamos para nossas mensagens pregadas em nossos púlpitos, em nossos altares, e quando eu digo mensagem, eu não estou apenas me referindo à palavra ministrada, mas em especial aos louvores, aos cânticos entoados, onde essas mensagens, onde esses louvores têm sido direcionados não ao evangelho verdadeiro, não ao arrependimento de pecado, como era a mensagem de João e dos discípulos, mas tem levado as pessoas a viverem um patamar, a viverem um estilo de vida, onde sim existe um Deus que vai trabalhar por elas, que vai fazer algo por elas, mas na sua grande maioria, o que estas mensagens têm falado para nós, o que esses louvores têm falado para nós, é que eu serei um grande homem financeiramente, que eu terei uma bela família, que eu terei um bom carro, uma boa casa,
um bom ministério e por aí sucessivamente. E talvez você me pergunte, mas Eduardo, ter um bom carro, uma boa casa, uma boa família, não é bom? Não provém de Deus essas coisas? Sim, meu irmão. Verdadeiramente sim. Tudo isso provém de Deus. Mas todas essas coisas, querido, elas se referem à vida terrena. Elas se referem a este mundo, o qual nós viremos viver algumas décadas aqui, 80, 90, quem sabe, alguns poucos chegarão a 100 anos, né? Mas e aí? E quando tudo isso passar? E quando tudo isso terminar? E quando nós chegarmos ao momento em que deixaremos este mundo? De que valeu isso? Um bom carro, uma boa casa? Torno a dizer, isto tem grande importância para nós, mas apenas enquanto estivermos neste mundo. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que Jesus deixou o seu trono de glória, se fez homem, e como homem se fez servo, e como servo foi crucificado, padeceu, morreu? Eu te pergunto, meu irmão, será que todo sacrifício de Jesus foi para que nós vivêssemos apenas uma vida plena aqui na terra? Ser um homem ou mulher de sucesso, de fama, de posição? Será que realmente foi para isso? Então eu quero te fazer uma outra pergunta. E aí voltamos para o texto o qual nós lemos em Joel. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Qual a mensagem que devemos pregar, querido? Quais são os louvores que devemos entoar? Será que nossas mensagens têm cumprido a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro ídolo do Senhor? Será que nós não somos os culpados das pessoas hoje viverem apenas uma vida terrena, onde a igreja ela é tudo, menos um lugar de salvação, que traz o pecador aos pés do Senhor Jesus? Ou talvez estamos apenas fazendo essas pessoas se sentirem bem enquanto estiverem aqui na terra. E é onde está o problema. É onde está o perigo. Nós precisamos, querido, não rasgar as nossas vestes diante do Senhor. Não fazer com que as pessoas rasguem as suas vestes diante de Deus. Mas que elas rasguem os seus corações. Ou seja, que elas verdadeiramente abram vossos corações. Porque no momento que uma pessoa, que um pecador, ela chega na casa de Deus e através de uma palavra pregada, de uma palavra, de uma mensagem louvada, entoada, a partir do momento que essa pessoa, ela recebe o que é genuinamente o Evangelho, que o Evangelho fala de salvação, porque o Evangelho fala de Jesus, não fala do homem, não fala do bem-estar, não fala de riquezas materiais, mas fala de Jesus, o qual a Bíblia diz que em nenhum outro nome há salvação. Então, quando a pessoa ela chega e ela ouve falar de Jesus, mas não um Jesus que vai dar riqueza, que vai dar uma boa casa, uma boa família, não, mas de um Jesus que morreu na cruz em favor da nossa salvação, o qual perdoou. A sua mensagem final foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que a pessoa ela chega na igreja, ela conhece a Jesus verdadeiramente, e ela se arrepende dos seus pecados verdadeiramente. A Bíblia diz que
nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Então hoje nós professamos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós queremos o arrebatamento da igreja, que é iminente, a qualquer hora irá acontecer. Mas a Bíblia diz que Deus não tarda com suas promessas. Todavia, Ele é longânimo para conosco. Como Deus virá se nós não estamos pregando a verdadeira palavra de Deus? Nós não estamos ministrando o verdadeiro evangelho em nossos púlpitos. Levamos as pessoas a viver uma vida próspera, mas uma vida próspera na terra. Precisamos, querido, nós primeiramente rasgar os nossos corações e voltarmos a pregar o evangelho de salvação, o evangelho que liberta, o evangelho que muda o caráter da pessoa. Não o evangelho que traz à pessoa a riqueza, a fama, a posição, mas a pessoa continua no pecado, continua praticando as obras antigas. O velho homem não morre, o velho homem continua em pleno vigor, em plena ação, em plena atitude, fazendo as mesmas coisas que fazia lá fora, quando estava no mundo. Então, o que me torna um verdadeiro cristão, meu querido, não é fazer parte de uma igreja, não estar financeiramente bem, a minha família bem, tudo bem. Mas o que me torna um verdadeiro cristão é quando eu entro numa igreja, ouço o evangelho de salvação, o qual me diz que eu sou um pecador e que eu preciso de um Salvador, eu preciso da redenção. E quando eu escuto isso verdadeiramente, eu rasgo o meu coração. Então não há outro caminho senão de arrependimento, de conversão. Você está entendendo, meu irmão? Que não depende apenas do Senhor Jesus salvar as pessoas. Aliás, não depende mais dele. Porque, em primeiro lugar, ele nos deu livre-arbítrio. Em segundo lugar, compete a mim e a você, que ministra, que prega, que louva, trazer a verdadeira mensagem ao pecador. Então, é momento, querido, eu torno a dizer, de rasgar nos nossos corações, para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento do Senhor Jesus e se arrependam dos seus pecados e mude de atitude e verdadeiramente se tornem cristãos, pessoas salvas, cidadãos do céu, que a qualquer momento, quando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, irá subir. Você está entendendo, querido? Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando, você, meu amigo, meu irmão, que talvez dirige uma igreja, uma congregação, que é um ministro do Evangelho, que é um levita do Senhor. Hoje é o momento de nós fazermos uma autoanálise e mudarmos de atitude. Que mensagem você está levando lá na igreja, ou até mesmo no trabalho, no colégio, na rua, onde você anda? O que as pessoas têm ouvido de você? O que você tem falado para as pessoas? O que é Jesus? O próprio Jesus perguntou isso aos seus discípulos. Quem vós disseis que eu sou? O que vocês estão falando a meu respeito para as outras pessoas? O que vocês têm falado a respeito de Jesus para as pessoas? Foi essa a pergunta do próprio Jesus. Eu quero repeti-la para você neste momento. Qual a mensagem que você tem levado no teu altar, no púlpito da tua igreja, quando você ministra, quando você louva? Qual Jesus você tem levado? Amém, meu irmão? Eu espero realmente que você pare e reflita sobre esta mensagem. E assim como eu, você também rasgue o teu coração para que possamos mudar de atitude e para que verdadeiramente nos tornamos igreja do Senhor. Amém, meu irmão?
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê paz. Em o nome de Jesus.